Olá, meus irmãos, quanto tempo, desde domingo, né? Prazer falar com vocês nesta quarta-feira, uma quarta-feira bem bacana, abençoada para todos nós, não é verdade? Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus, que esta palavra vá de encontro à sua necessidade e também ao seu coração, tá bom? Abra lá sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41, tá bom? Essa é a passagem que a gente vai falar nesta noite, tá bem de tardezinha, não é? Marcos capítulo 4, verso 35 ao verso 41. O tema da nossa meditação nesta noite é Jesus acalma a tempestade, tá bom? Vamos lembrar que nós estamos estudando as histórias da Bíblia e de um modo diferente. Eu comecei lá em Gênesis e nós já estamos no Novo Testamento, estamos nos Evangelhos e temos muita coisa ainda para a gente pensar sobre os Evangelhos, tá bom? Vamos lá então? Marcos capítulo 4, verso 35 ao verso 41, nós lemos o seguinte. A minha versão é um pouquinho diferente, tá bom? Mas acompanhe lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, mano, que passagem bonita, né? Eu quero voltar uma coisa, porque quando eu estava estudando um pouco desta passagem, eu parei, eu fiquei rindo sozinho, sabe? Porque é de uma profundidade tão grande que eu me emocionei, confesso a vocês. O verso 38, os meus olhos encheram de lágrima. Verso 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Ah, gente, eu fiquei assim, pensando, né? Imaginando a cena, as pessoas desesperadas e Jesus dormindo com o travesseiro. Vamos lá, eu vou respirar porque foi muito forte pensar sobre isso. Bom, Jesus dedicou boa parte de sua vida para ensinar as pessoas. Jesus ensinava numa montanha, na praia, nas sinagogas, dentro de um barco, nas praças, enfim, Jesus ele usava toda e qualquer situação para ensinar. Todos os lugares serviam de púlpito para que Jesus ensinasse as pessoas. E os seus discípulos ficaram com a responsabilidade de escrever essas histórias e dando assim a visão, né, daquilo que eles estavam vendo ali nos ensinos de Jesus. Por isso que nós podemos extrair muitas, mas muitas lições das histórias de Jesus que foram relatadas na Bíblia. Mas nesta noite eu quero pensar sobre esta história, Jesus acalmando a tempestade. E nós vamos pensar quais os ensinos que nós podemos separar para a nossa vida através de mais esta história, Jesus acalmando a tempestade. Tá bom?
O primeiro ensino que nós aprendemos aqui nesta história é o ensino do destino. Porque o texto, vocês se lembram, o texto diz que Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Jesus tinha certeza do seu destino para o outro lado. Por isso que andar com Jesus é ter certeza para onde nós vamos. A certeza do destino não tem dia, não tem hora. A viagem pode ser durante o dia, pode ser à noite. Aqui era já anoitecendo, né? E vamos lembrar que normalmente a noite é sempre bem mais complicada. A noite é sempre mais difícil, não é? Há pouca visibilidade à noite. Mas Jesus tinha tanta certeza do seu destino que ele falou: vamos embora, vamos atravessar para o outro lado. Por isso, meus irmãos, que estar ao lado de Jesus implica em ter segurança quanto ao nosso destino. Tá bom? A segunda lição que aprendemos é a lição do transporte. O verso diz que eles entraram num barco e seguiram viagem. O meio de transporte escolhido foi o barco. Não foi um transatlântico, não foi de avião, não é? Não foi naqueles barcos assim mais rápidos, mas um barco pequeno, né? Um barco pequenininho. E tenta imaginar um barco pequeno, como é que ele sofre com as ondas e a violência das águas. Ele é jogado para um lado para o outro. Os índios Pataxó contam muito, eles vão pescar em alto mar numa jangada. É um absurdo, eu não sei como eles conseguem fazer aquilo. Porque é pequenininho, a jangada, o barco é pequenininho. Mas, meus irmãos, mesmo que todos ali estavam acostumados com o mar, sempre havia um risco muito grande. Mas nós, quando estamos com Jesus, aquilo que parece risco na realidade é o meio mais seguro de transporte, o meio mais seguro onde nós podemos nos encontrar. O grande segredo não é o barco, o barquinho. O grande segredo, meus irmãos, é a pessoa de Jesus no nosso barco. Eu estava pensando sobre a história do Titanic, vocês conhecem bem a história do Titanic. Havia comentários sobre o Titanic que eles diziam que nem Deus podia afundar aquele navio. E aquele navio ele foi para o fundo do mar. Um baita de um transatlântico, o maior da época. Porém, o barco de Jesus, pequenininho, não sofreu nenhum dano. E sabe por que não sofreu? Porque Jesus estava naquele barco. Terceira lição que aprendemos, terceiro ensino, é o ensino do clima. Vocês viram que estava um vendaval muito grande, o verso 37 confirma isso para nós. O barco de Jesus não estava isento ao vendaval e às ondas. O barco começou a sofrer com as forças das ondas, né? E a tempestade era tão forte que estava entrando água dentro do barco. Por isso que eu creio que os pescadores acostumados com o mar, eles começaram a ficar com medo. Talvez alguém tenha pensado na bobagem até da viagem. Puxa vida, o que nós vamos fazer aqui à noite, nesse horário? Alguém deve ter pensado alguma bobagem desse tipo, né? Mas o barco estava ali com Jesus. O barco estava correndo um risco de afundar com todos. Irmãos, vamos lembrar que na Bíblia o mar é sempre símbolo do mundo agitado. Um mundo, né, sem o seu controle. Aquele mundo que bate contra nós. O nosso barquinho está ali e as ondas batendo, batendo. Às vezes chega a entrar até água dentro do nosso barco. Parece que o mundo quer nos afundar. Mas vamos lembrar que nós estamos com Jesus dentro do nosso barco.
Quarto lugar, a quarta lição, é a lição da postura. Enquanto todos estavam com medo, apavorados com aquilo que estava acontecendo, Jesus dormia na parte de trás do barco. Marcos destaca que ele tinha um travesseiro. Jesus estava cansado e ele caiu no sono. O sono de Jesus revela a sua tranquilidade, revela a sua calma. Nada o afeta. Enquanto o mundo está revoltoso, Jesus continua calmo, sereno e tranquilo. Nada altera seu humor, a sua paciência. E aqui nós temos um contraste, porque os discípulos estavam apavorados. E Jesus super calmo, num sono profundo ali, naquele barco. O medo, o desespero e a desconfiança levam os discípulos a acordarem Jesus, para que ele fizesse alguma coisa antes que fosse tarde demais. Interessante que o tom de voz dos discípulos para com Jesus foi um tom de cobrança. E eu vejo que, infelizmente, os homens continuam cobrando a Deus, não é? Muitas vezes colocando a culpa em Deus daquilo que acontece nas suas vidas. Quinta lição é a lição da autoridade. O texto diz que Jesus se levantou e então ele repreendeu o mar como se ele estivesse falando com uma pessoa. Interessante que a repreensão de Jesus personifica o mar. É como se o mar tivesse uma vida própria, não é? Como se ele tivesse uma alma. E Jesus mostra que toda a sua autoridade sobre o mundo que ele mesmo criou. O mundo inanimado também está sob seu controle. E sendo ele o grande criador do universo, o mar, ele se acalma de imediato. O mar lhe obedece. Não existe criatura neste mundo que não obedeça à sua autoridade. Quando Jesus fala, o mundo se acalma. O texto diz, e se fez completa bonança, ou seja, se fez completa calmaria em meio àquele medo e aquele desespero que os discípulos estavam passando. Vamos lá ainda. Lição número 6 é a lição da confiança. No texto, depois que Jesus acalmou a tempestade, Jesus se dirigiu aos seus discípulos e ele fez uma pergunta. Ele disse assim, por que vocês estão com tanto medo? Era como se ele perguntasse, vocês pensam que só as pessoas me obedecem? Vocês pensam que eu não tenho controle também sobre a natureza? E por que tanto medo se eu estou aqui com vocês? Não precisa ter medo. Jesus diz que eles foram tomados pelo medo e automaticamente eles abandonaram a fé. O medo e a insegurança afetam a nossa confiança em Deus. Quando estamos com Jesus, nós precisamos ser tomados pela fé e não pelo medo. Porque quando nós estamos com Jesus, nada na realidade pode nos abalar. Não é? Muito bem, vamos lá para a última lição, é a lição da reflexão. A atitude de Jesus fez com que os discípulos fossem tomados de reflexão, porque eles chegaram a comentar entre si, quem é este? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos ainda estavam se perguntando quem era esse Jesus. Eles estavam há um bom tempo com o mestre, caminhando com ele, mas ainda eles não sabiam quem era Jesus. Irmãos, Jesus é o Criador do universo. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Jesus, ele é o soberano sobre tudo.
Nada é impossível para Deus. Jesus, ele continua sendo o Senhor dos senhores. Eu não sei se eu não sei se os homens têm noção do poder e da majestade de Deus neste mundo. Por isso que eu quero que você olhe para essa história e você se lembre disso. O grande e poderoso poder que Deus tem sobre o mundo. Por isso que nós não precisamos, meus irmãos, temer as ameaças deste mundo. Nós não precisamos temer a intimidação que o mundo nos provoca. Não precisamos, porque Deus, ele é o soberano sobre todas as coisas. Para concluir nossa palavra, nós estamos atravessando o mar da vida e nós somos um pequeno barquinho tomado pelas ondas do mar. Mas em nosso barquinho nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco e Ele nos levará ao seu porto seguro. Ele nos levará a um destino certo. Irmãos, nem o mundo e nem os riscos deste mundo podem nos tirar desta rota certa, deste destino certo que é estar com o Senhor. Se você estiver com medo durante esta viagem no barquinho, fala com Jesus. Fala para Ele. Jesus, eu estou com medo. Jesus, está entrando água dentro do meu barco. E eu estou com medo, Jesus. Fala para Ele isso. Sabe por quê? Porque Ele pode acalmar a tempestade. Ele pode acalmar o vendaval. E tudo vai se transformar numa calmaria. E aí a gente pode chegar no nosso destino certo. Deus te abençoe. Pense nesta palavra. Pense em tudo aquilo que foi mencionado. Se você ainda tiver dúvida, volta depois do vídeo. Ouça novamente as lições que foram apresentadas aqui. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida. Tá bom? Irmãos, continuem em oração. Eu quero pedir mais uma vez para que vocês façam as suas contribuições. Eu percebi que este mês de junho, esse mês que passou, né, que agora estamos em julho, nós não tivemos uma entrada muito grande, mas deu para pagar tudo. Mas eu gostaria de pedir para que você não esmoreça com isso, tá? Faça a sua parte, todo mundo fazendo a sua parte, nós vamos conseguir atravessar, meus irmãos, este mar revoltoso que infelizmente tenta nos levar a pique, tá bom? Como eu falei, orem por mim, orem por minha família, vamos orar uns pelos outros e vamos continuar firmes, aguardando que essa nossa quarentena se acabe e a gente possa voltar às nossas atividades, tá bom? Fique na paz, aproveite esta semana ainda para meditar na palavra de Deus. Continue, meus irmãos, olhando para Jesus e crendo que Ele está no nosso barco e é Ele que vai nos levar a um destino certo. Tá bom? Deus te abençoe, Forte abraço para vocês, tá bom? Tô com saudades. Espero logo, logo poder ver todos vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês todos. Um grande beijo também para as crianças. Tô com muita saudade de ver as crianças. E a gente está planejando algumas coisas para vocês. Quando a gente voltar para a igreja, vocês vão ver. A gente vai ter algumas novidades para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês, tá? Tchau, tchau.